Muito bem, 10 erros comuns que te fazem perder vendas na estética. E você saberia me responder quais são esses erros que muito provavelmente você deve estar cometendo e ainda não percebeu isso tem prejudicado as tuas vendas na estética? Fica comigo aqui e você vai entender o que você talvez esteja fazendo para que as vendas estejam fugindo de você e, portanto, você deve entender um dos motivos pelo qual os vendedores são mal vistos. Isso mesmo, vendedor é mal visto. E por que você acredita que vendedor é mal visto? Você, como uma profissional da estética, é naturalmente uma vendedora. Afinal de contas, você trabalha com o público e você tem a missão de poder atender, de poder fazer procedimentos estéticos, vender os seus pacotes, vender depilação, vender toxina, vender o que for. E você exerce a prática de vendas e isso te classifica como uma profissional também de vendas, embora você esteja trabalhando no segmento da estética. E como nós trabalhamos com vendas, é natural que em algum momento a gente seja classificado como vendedora ou vendedor. E isso, em determinado momento, não é bom porque os vendedores, em geral, são mal vistos. Há uma classe só que, segundo um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que é mais mal vista que vendedor, que são os políticos. E aqui no Brasil me parece que também político está em primeiro lugar aí na classe odiada pelas pessoas. E sabendo disso, você precisa se aprimorar, se capacitar para que essa imagem de vendas vá por terra. E para que isso aconteça, é natural que o processo de vendas faça parte de você e você se capacite para que esse movimento de vendas dentro da profissão da estética não seja algo agressivo, tem que ser sutil. O cliente jamais deve perceber que está dentro de um processo de vendas. As pessoas adoram comprar, mas não gostam de saber que tem alguém que esteja vendendo para elas. Anota isso aí. As pessoas adoram comprar, mas não gostam de que ninguém venda nada para elas. Aqui algumas coisas para você pensar. Os vendedores, em geral, eles são mal vistos por aí porque têm uma postura inadequada ou são metidos a sabichões, a pré-julgar clientes, a olhar e rotular potenciais compradores, compradoras, pular o processo de vendas, forçar a barra com o cliente, avançar o sinal vermelho, serem insistentes, falarem sem parar e forçarem a barra. Isso tudo faz com que o vendedor tenha essa pecha de uma pessoa chata, de ser mal visto, de que não é bem recebido em local algum. E você já deve ter enfrentado esse tipo de profissional. E o que eu estou trazendo aqui são 10 erros que talvez você esteja cometendo e não faça a mínima ideia. E isso pode estar afetando diretamente os resultados das suas vendas na estética. E eu quero te ajudar a identificar se você é uma profissional que pode estar sendo mal vista pelos clientes e por isso que os seus resultados não são bons. E se você acha que os seus resultados são bons, talvez os seus resultados possam ser muito melhores e só não são porque você ainda tem práticas erradas no processo de vendas, que eu vou te mostrar agora. Eu vou começar exemplificando para você com uma história. Então, em determinado momento, um amigo meu, né, essa é uma história do Jeffrey Gitomer, que ele conta no livro dele, a Bíblia de Vendas. Ele fala que um amigo foi até uma concessionária pronto para comprar o carro. Ele sabia exatamente qual era o carro que ele queria. Ele tinha o dinheiro para comprar aquele carro à vista e ele foi até a concessionária e saiu de lá sem comprar o carro, porque o vendedor foi tão ruim no processo de vendas
que ele saiu de lá sem comprar esse veículo e ainda está sem carro. E pior, ele saiu de lá e comentou para 20, 30 pessoas sobre como essa experiência foi muito ruim. E então, saiba você que isso aí não é um fato isolado e, infelizmente, isso é algo que acontece com muita gente. E trazendo aqui para o nosso time, para os atendimentos que a gente faz em nossas clínicas, eu te pergunto, quantas vezes você atendeu um potencial cliente aí dentro e essa pessoa foi simplesmente embora? E talvez você tenha ainda imaginado que a culpa foi do cliente, que era uma tola que veio até ali, roubou teu tempo, ou não tinha dinheiro, que era uma perdida, estava quebrada, não era para ela, e a cliente contou alguma historinha que precisava pensar, que precisava conversar com o marido, que não trouxe a carteira, que sabe aquelas desculpas que você já deve ter cansado de ouvir, mas ainda não trouxe para você a responsabilidade dessa perda, sempre transferindo para o potencial cliente o fato de você não ter vendido. E eu te pergunto, o quanto manter essa postura pode estar custando para você? Afinal de contas, quem perde é você, porque não vende e não ganha comissão, não faz dinheiro, não bate suas metas, não se destaca e está pagando o preço muito pelo fato de talvez você ainda não ter percebido que a grande responsável é você. Portanto, eu quero revelar para você 10 erros que você deve estar cometendo e que podem estar prejudicando os teus resultados, e anote um por um para que você não seja mais uma vendedora classificada como uma pessoa não grata, uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que se acha, que se sente aí superior aos clientes, aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que não é capaz de aprender mais alguma coisinha. Então vamos aqui aos erros, aos 10 erros. Preparada? Vamos lá? Então, entrando para o primeiro erro, é prejulgar a sua cliente potencial, que é aquela coisa de você bater o olho pela aparência, olha as roupas, escuta um pouco do que o cliente fala e você acaba decidindo que tipo de pessoa ela é, sem mesmo identificar se isso é fato ou é impressão. E esse é um erro comum, onde você acaba rotulando esse cliente, muitas vezes, essa pessoa não tem dinheiro, essa pessoa não vai comprar, e aquela confusão mental se inicia na sua cabeça, atrapalha o teu processo de vendas, você pré-julgou baseado em alguma vez em algum cliente parecido com esse, e você acredita que é natural a repetição. Então, se veio alguma vez, você atendeu uma pessoa que não tinha dinheiro, que ela se apresentava mal, você acha que essa que acabou de entrar à sua frente aí também é como aquela. Será que isso é verdade? O quanto acreditar nisso tem ajudado você? E esse caso do cliente que foi até a concessionária para comprar o veículo retrata muito bem isso. Eu tenho uma amiga minha que trabalha em concessionária e ela é a maior vendedora dessa concessionária, porque ela pega todos os clientes que os vendedores arrogantes, metidos, soberbos não querem. São aqueles que entram de forma simples na loja, de chinelo de dedo, e ela trabalha numa loja, e ela, sim, ela é a maior vendedora de caminhonetes dessa loja. E justamente quem trabalha no campo, quem trabalha em fazenda, mais afastada da cidade, precisa, primeiro, se comportar como tal, né? Trabalha no campo, pé no barro e tal, não vai ficar bonitinho aí andando de paletózinho, vendendo uma imagem de que não é. A pessoa normalmente é humilde, é simples, e essas pessoas entram lá e os vendedores de carros importados, luxuosos, criam aquela imagem de que a pessoa é pobre. E muito pelo contrário, se a pessoa chega com o dinheiro, chinelão de dedo, é essa que ela vai para cima e é ali que ela tem sucesso. Então ela já tem uma leitura diferente e esse é um caso para você pensar. Então esse é um erro, um dos 10 erros. Pré-julgar o cliente potencial baseado nas suas crenças, naquilo que você acha que é verdade. Erro número 2, não faz o levantamento das necessidades
dessa potencial cliente, você não qualifica, você falha ao fazer as perguntas certas sobre o que esse cliente precisa ou o que ela quer antes de iniciar o teu processo de vendas. E pior, você talvez nem passe por essa etapa, você já cai na etapa da apresentação do seu serviço aí nas nossas clínicas. Aí o cliente chega, primeiro você pode ter pré-julgado, segundo, o cliente chegou, sentou, você já está um pouco afetada, você não qualifica, não passa pela etapa do processo de vendas que a gente chama de levantamento de necessidades, entender realmente o que ela quer. E isso exige perguntas certas para que você extraia dessa cliente aquilo que ela veio buscar aí na clínica, ao invés de você, né, com toda aquela soberba, também imaginar o que ela quer. Isso que é pior. Você já olha, já rotula e ainda imagina o que ela quer e passa por cima disso e vai apresentar a tua clínica, vai apresentar os teus serviços e tá tudo errado. Erro número 3, você não ouve. Você está muito mais preocupada em falar do que em ouvir. Afinal de contas, você já não fez o levantamento de necessidades, porque você não é uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa perguntar. Você já está preocupada com o que você vai falar e não está preocupada em ouvir. E o fato de você ter essa postura, você deixa de ouvir o teu cliente, deixa de identificar quais são as reais necessidades, o que de fato essa pessoa precisa, você perde a essência de entender o que ela veio fazer aí na sua frente e você, com isso, vai deixando de vender e vai aumentando aquela pecha de ser uma vendedora mal vista. Porque a pessoa sentou na tua frente, você já atende ela com cara de bunda, você já não faz as perguntas adequadas e não está nem aí para aquilo que ela veio fazer. Você está muito mais preocupada em falar do que ouvir. E aí essa pessoa vai criando ali já aquela ojeriza, aquela coisa ruim nessa relação e você vai minando o processo de vendas. Continuando aqui nos erros, o quarto erro é esnobismo. É aquela coisa onde você se julga superior a esse cliente potencial. Você faz a pessoa se sentir mal, ou seja, muitas vezes por uma petulância da tua parte, você acaba faltando com respeito com essa pessoa. Talvez você nem note que isso seja teu, sabe? É uma característica talvez sua. E muitas vezes que a pessoa está ali numa posição, eu sou a profissional, eu sou a autoridade aqui nessa sala, eu me formei na estética, eu sou a gerente, eu sou a consultora, eu sou esteticista, biomédica, né? E você acaba tendo um relacionamento de superioridade com aquela potencial cliente, que muitas vezes é uma pessoa superior no desenvolvimento pessoal, espiritual. A gente não pode entrar nessa linha de se achar melhor que o outro. Quem que gosta de se sentir inferior? A pessoa que já veio até a nossa clínica já está numa posição, tecnicamente, de busca, de fraqueza, de dificuldade, que ela está querendo resolver algum problema. A gente já chama para um negócio chamado avaliação. Então a pessoa já está em avaliação. Ou consulta estética. A pessoa já está se sentindo consultada, avaliada, já vem com aquele estigma de, putz, eu não estou na minha melhor fase, isso aqui está me... E ainda essa pessoa, esse vendedor aqui na minha frente, essa profissional arrogante, snob, se sentindo melhor do que eu, você está eliminando qualquer chance de vendas, porque vendas é relacionamento. E esse erro é fatal, porque você deixa a pessoa numa posição inferior e você está botando uma pá de cal sobre a tua possibilidade de vendas, que ela ainda está distante de ser concretizada e você já está jogando fora e está intensificando aquela desculpinha básica. Vou falar com meu marido, vou ter que ir embora, estou atrasado. Sabe? Aquela coisa ali. Vamos continuar aqui. Erro número 5. Pressão para comprar imediatamente. Primeiro, você fez o levantamento de necessidades completamente... Você nem fez o levantamento de necessidades. Você não deixa o teu cliente falar. Você é snob. Você não ouviu as necessidades reais do teu cliente e você está
apelando para as velhas táticas de vendas. Você está dizendo para o teu cliente, olha, se você não comprar agora, amanhã vai dobrar o preço. Sabe? Você está colocando assim tudo perder ou ganhar. E isso pode custar muito caro. Se você não fez o processo, esses gatilhos de vendas, que são, quando você segue o processo, eles dão retorno. Você trabalhar para o teu cliente assim, olha, é o último que eu tenho nessa condição, olha, eu não consigo segurar até amanhã, olha, esse aqui é uma condição limitada, isso aqui é o melhor que eu tenho para fazer se você comprar hoje. Quando você emprega o processo de vendas, como eu ensino, como eu mostro que a gente tem que fazer, vale muito a pena e dá muito resultado. Mas, se você pulou alguma etapa dos processos ou vem já cometendo esses erros, que eu já te falei aqui, isso efetivamente, assim, definitivamente não vai funcionar. Você botar uma pressão para o cliente comprar aquilo que ele está querendo ir embora, você nem fez o processo adequado, ainda põe uma faca na cabeça do teu cliente, se eu não comprar agora, eu te furo, esqueça. Você está agindo muito forçando a barra e cada vez mais aumentando essa visão de o vendedor ser um bicho ruim. E você, lembre-se, você é uma profissional também de vendas quando está na estética. E o erro sexto aqui, né? É você não tratar as necessidades desse cliente. Você deixou de ouvir os teus clientes potenciais nas fases anteriores. Você deixou de entender o que ela quer, o que ela precisa. E você fica aí imaginando o que ela precisa. Ou seja, você não vende baseado na necessidade do teu cliente. Você vende baseado na tua necessidade de fazer a venda e ganhar comissão. Isso não funciona, porque em vendas não é sobre você, é sobre o cliente potencial. E quando você deixou de ouvir o teu cliente, deixou de qualificar esse cliente e não pulou o essencial, o que ele veio fazer aí na nossa clínica? Quando você não tem informação que é relevante para o cliente, que é a dor dele, o que está incomodando? Eu quero me livrar de pelos, eu quero eliminar a ruga na testa, eu quero reduzir a gordurinha localizada, eu quero tirar minha papada, eu quero eliminar minha olheira, isso aqui me incomoda demais, meu marido está me batendo pesado com relação a isso, eu não sou mais atraente, eu não me sinto sedutor, eu saí de um relacionamento agora, eu estou me sentindo para baixo, eu preciso me transformar, eu estou com 50 anos de idade, estou me sentindo derrubado, eu estou muito gordo, eu estou muito magra, eu me sinto com o rosto puxado, isso me incomoda, porque se eu fizer isso aqui, eu vou me sentir melhor, vou levantar o meu alto astral, eu dou um emprego, preciso trabalhar na linha de frente, eu estou fazendo muito vídeo, preciso estar bonito. Quando você deixa de ouvir a necessidade real do teu cliente, quanto tempo ele tem para fazer aquele tratamento, para quando que ele quer ficar bonito, quais as expectativas desse paciente, para quando que ela quer esse resultado, as expectativas, as necessidades e aquilo que realmente incomoda ela, não adianta ter estratégia de venda, não adianta ter preço baixo, não adianta pressionar o teu paciente, não adianta que você não está mostrando claramente como pode resolver as necessidades dela. E, mais uma vez, você está muito preocupada com você, continua errando ao não dar ouvidos para os seus clientes. Então, preste bastante atenção nesses erros, que eles são fatais. E o sétimo erro é você definir o fechamento e se mostrar agressiva. Né? Me diga uma coisa, então, já que você está, porque a cliente está ali, né? E você consegue dar um desconto para mim? Às vezes é uma objeção que a cliente está trazendo, porque ela pode estar interessada em comprar, é natural do ser humano negociar um desconto, um preço menor ou mais uma sessão, e aí você já vem para cima dela, mas se eu conseguir fazer isso agora, você vai comprar já, sabe? Você parte muito para agressividade, quando às vezes não há necessidade. Se você faz o processo adequado, você ouviu o teu cliente, você sabe o que ela precisa, você mostrou valor em tudo que você tem para resolver o problema dela, você disse as características do serviço, as vantagens dela comprar e os benefícios que ela vai ter, a transformação que ela vai ter ao comprar de você, não tem por que você pressionar. Você entra no processo de negociação,
você torna aquilo ali agradável, é uma negociação que vai fluir, o cliente pede desconto, você pergunta por quê, você mostra o valor novamente para ela, tudo que ela está levando, quais são os benefícios, reforça benefício, ao invés de reforçar o preço baixo, ao invés de jogar na pressão. Veja, eu só consigo se você comprar hoje. Talvez você nem precise usar esse argumento, se você faz o processo correto, talvez ela nem peça por desconto. É você errando novamente. Erro 8. É fazer a compradora, o potencial cliente, duvidar das tuas intenções. Veja, se você está ali num processo de venda, está ali olhando no olho, conversando com o teu cliente potencial, entendendo as necessidades, e de repente você se transforma em tudo, né? A tua figura, você se transfigura ali na frente do cliente, de uma pessoa que está indo bem, daqui a pouco você pede a venda, já se transforma numa pessoa agressiva. Olha, então, Agnes, o que você achou? Gostou do que eu te apresentei até agora? Te ouvi? Se seguiu as etapas corretas, mas na hora de fazer a negociação, o cliente começa a enroscar e você começa a se transformar. O cliente ainda está em dúvida porque o processo talvez não tenha sido bem feito e você já vai subindo o tom, vai ficando nervosa, achando que vai perder venda, que está tomando o teu tempo, que o cliente está te enrolando e você começa a ficar uma pessoa agressiva. E aí você começa a botar pressão e o cliente começa a duvidar que você realmente estava interessado em resolver o problema dele. E ele começa a entender que está dentro de um processo pesado de vendas, que é onde a parte que mais está sendo considerada é você mesma, onde você está percebendo que vai perder a venda e o cliente percebeu a tua falsa intenção de querer ajudá-lo. E no final das contas você está querendo só resolver o teu problema, que é ganhar mais. E isso é fatal para as vendas. Então, veja se você não faz com que o cliente perceba a tua verdadeira intenção. Processo de vendas é confiança. O cliente precisa confiar em você. Jamais pensar que você só está querendo empurrar. Isso você demonstra sendo sincera, mostrando realmente interesse em resolver esses problemas. O cliente não pode ter a mínima noção e você não pode deixar transparecer que você está pouco se lixando para ele. E isso é um erro fatal que você pode estar cometendo para os clientes estarem indo embora e colocando um rótulo em você dizendo: putz, isso aí é mais uma vendedora terrível, uma pessoa que me desprezou, estava preocupada com ela. No momento que eu botei uma objeção, ela virou a cara para mim e quase me empurrou a mesa e quase me chutou porta fora. Tá certo? Você precisa passar a impressão de que você está querendo ajudar, e de verdade, ok? E isso liga para o nono erro, que é faltar com a sinceridade. Sinceridade é essencial. Se você soa falso, você já vai mostrar que a tua intenção não é resolver o problema daquele cliente. Tá certo? Você precisa ser verdadeira. A verdade vende. Sinceridade é uma grande chave para você construir a confiança e estabelecer um relacionamento duradouro com esse cliente. O cliente, quando senta na tua frente, você precisa pensar, acima de tudo, em querer resolver a necessidade que ele veio trazer para você, dando uma solução definitiva para aquele problema que ela está enfrentando e, além disso, criar um relacionamento duradouro. Porque a ideia qual é? É que ela venha, se torne cliente e compre novamente de você por mais e mais vezes, muitas vezes por anos. E você, quando está preocupada só com a venda no agora, no aqui e agora, você abre mão da sinceridade, você joga tudo em nome daquela venda e você não constrói relacionamento. Isso fica claro no processo de vendas e o cliente, em geral, não gosta de que alguém esteja vendendo para ele. Ele gosta de comprar. E ele vai comprar de pessoas que são sinceras, de pessoas que são verdadeiras, de pessoas que ouvem, das pessoas que são interessadas, das pessoas que entenderam a sua necessidade e que mostram benefício, mostram solução, mostram que ele precisa comprar porque ele tem uma necessidade latente e que você é a melhor opção para ele. Fora isso, você só está errando no processo e deixando de vender. Qual é o 10º erro? Existem outros, tá? Eu listei para você 10 que eu considero que você está praticando e não faz a mínima ideia, e eu estou jogando luz aqui. E o 10º é você ter uma atitude inadequada como profissional. Você passar aquela impressão de que você está se lixando para o cliente que está ali
na sua frente, você atende ou debochada, ou com pouco caso, ou com superioridade, ou com desdém, aquela coisa assim, você não tem condições de comprar, será que você pode colocar o cliente em cash, colocar o cliente numa posição de inferioridade, desrespeito, não olhar no olho, não entender a dor do cliente, não ouvir o que o cliente veio trazer, não mostrar interesse? Isso tudo são atitudes inadequadas que você tem que evitar a qualquer custo no atendimento aos nossos clientes. Saiba você, a tua missão na estética é transformação, é levar a melhor versão para os seus clientes. A gente tem que ter uma atitude adequada, respeitosa, profissional, interessada, se doar, ter empatia para que você realmente possa se conectar, gerar confiança, transparência. E isso tudo está ligado à nossa missão, que é levar autoestima para os nossos clientes, através da estética com atendimento de excelência, atendimento encantador. E isso tudo, esses erros, são completamente divergentes da nossa missão. E você tem que ter isso muito claro para que não erre mais. E se você está em dúvida e dizendo, nossa, será que eu erro? Será que eu estou errando? Nossa, esses erros parece que algum desse aqui falou comigo. Eu estou em dúvida se eu faço isso ou não. Eu separei um teste aqui que você deve responder aí agora mentalmente, ou anota isso tudo para saber se você está errando. E essas próximas perguntas que eu vou te fazer, se você responder sim para elas, é que você segue um processo adequado de vendas e você, então, não está cometendo esses erros que eu acabei de listar. Então, tome nota, fique esperta e se você perceber que tem um nãozinho aí, é porque você está cometendo esse erro. Seja sincera com você. A primeira resposta é essa que vem à sua cabeça, sim ou não, ok? Então, vamos lá. Entrando aqui nas perguntas. A primeira pergunta é: identifico a necessidade do cliente potencial antes do processo de venda se iniciar? Então, vendas têm etapas. Essa etapa é logo depois da abordagem, cumprimentou o cliente, você vai entender o que o cliente veio fazer aí na sua frente, né? O cliente marcou um horário, a gente agendou o horário para o cliente está sentado na sua frente. Você identifica a necessidade do cliente potencial através de um processo de perguntas? Sim ou não? Se sim, é porque você está fazendo a coisa certa. Não é porque você está errando no processo. A próxima pergunta. Atendo às necessidades do cliente potencial durante o processo de vendas? Quando você descobriu a real necessidade dele? É na etapa anterior, quando você fez as perguntas. Na tua proposta de valor, quando você apresenta a solução, essa solução está relacionada às necessidades do teu cliente? Entenda, se você não faz as perguntas, você não sabe qual é a solução. Se a solução só está na tua cabeça, baseada no teu pré-julgamento, você está errando completamente no processo. E você talvez esteja achando que está entregando a solução, mas como você não conhece a necessidade, você não está entregando a necessidade resolvida do seu cliente. Então você está errando. Agora, se você está atendendo às necessidades do seu cliente potencial durante o processo de vendas, sim, você está fazendo a coisa correta. Próxima questão do teste. Você olha para o cliente potencial, você estabelece contato visual o tempo todo com o teu cliente. Não é aquela cara de maluca, né? Mas é aquela concordância, ouvinte, com o ouvido aberto, ou você está mais preocupado em falar, ou você está olhando para baixo, está olhando para o lado, você está cagando e andando para o seu cliente aí. E além disso, você anota enquanto ela fala, isso é uma estratégia de vínculo, de relacionamento incrível. Quando a cliente estiver falando alguma coisinha, pega um papel e anota, mostra interesse no que ela falou. Olha para ela e fala, perfeito. Repete isso para mim, anota. Isso mostra respeito, mostra que você está conectada com essa cliente. Você faz isso, sim ou não? Outra pergunta sincera aqui. Você compraria de você? Eu compraria de mim se eu fosse a vendedora?
se eu fosse a esteticista profissional que está fazendo esse processo de vendas aqui? Sim ou não? Se coloque na posição do cliente, você como a profissional que está fazendo as vendas. Você seria uma pessoa a quem você daria o pedido? Pois é. E você? Outra pergunta aqui. Sou sincera? Tenho realmente interesse em ajudar os clientes que sentam na minha frente ou eu estou somente preocupada com a venda? Sou sincera no processo de vendas? Sim ou não? Então está aqui um teste. Se deu não em alguma dessas questões, anote para você começar a trabalhar para se desenvolver. Se deu sim em todas, parabéns, você está acertando o processo. Mas se alguma deu não, se a maioria deu não, está tudo errado, tem que começar a estudar vendas imediatamente. Tá certo? Vamos seguir aqui. Agora o teste você vai precisar dizer não nas próximas perguntas que dizem que você não está errando no processo de vendas. Se você diz não para todos, é porque o teu processo de vendas está correto e você é um profissional que não erra. Ok? Primeira pergunta. Uso táticas de pressão no processo de vendas, fazendo o cliente comprar imediatamente? Se você responde que sim, e essas táticas são a tua única estratégia de vendas, se disse sim, é porque você está fazendo a coisa errada. Agora, se você usa... Não, eu não uso táticas para comprar imediatamente. Por quê? Isso é um sinal que está certo? Claro que é. Se você faz todo o processo adequado, entendeu a necessidade, fez uma proposta de valor, o cliente percebeu em você um alto valor e que você pode resolver o problema dele, concorda comigo? Não tem necessidade nenhuma de usar a estratégia de pressão imediata. Agora, se o cliente está em dúvida e você usa isso como um artifício, com a possibilidade de sair dali sem a compra, retardar o processo de vendas, você usou como um gatilho para gerar uma urgência, ok. Agora, se você só chega e diz, não, eu tenho preço baixo hoje, vem cá e tal, está errado. Próxima questão. Tenho que recorrer a uma campanha de vendas ou contar uma história triste para o cliente comprar? Isso, assim, sabe, é fatal no processo. O cliente está ali querendo resolver um problema dele e você vem com um problema que é teu. Olha, se você comprar hoje, eu vou ganhar o concurso de vendas aqui da clínica. Olha, se você me comprar hoje, a minha comissão vai ser mais alta. Eu vou ganhar o prêmio aqui da meta, não sei o quê. Gente do céu, não façam isso. Isso mostra despreparo, desespero. Mostra que você é amadora. Ou, sabe o que é? Meu dia tá terrível hoje, eu tô contando com o pedidinho que você vai me fazer. Puta merda, não façam isso de jeito nenhum. Considera o cliente um tolo. Todo mundo que entra aqui é idiota, vai sentar na minha frente e eu vou papar. Sabe aquela pré-julgamento que tem a ver com a tua ser snob, arrogante, petulante? Se você considera todo cliente tolo, entenda que você é uma pessoa que tem um problema aí a se resolver, tá certo? É olhar para dentro, começar a entender o porquê de tanta arrogância e mudar esse jogo aí. Nenhum cliente é tolo. Nenhum cliente é tolo. A compradora duvida das minhas intenções? Não. Opa, bacana, porque sou uma pessoa sincera, estou focada em querer ajudá-la. Sim, a cliente saca que eu estou no processo, pergunta, você é uma danada, você só quer me vender, você quer me empurrar. É um sinal de que você está deixando assim uma impressão de que a tua intenção não é positiva com o cliente. Alguns contratos são cancelados depois que você faz a venda, o cliente chega em casa, liga na manhã seguinte, liga no mesmo dia, saiu da clínica, manda um WhatsApp, é porque você está errando no processo de vendas. E você... Por que a pessoa desiste? Porque ela percebeu que o negócio não era para ela e você empurrou, você forçou o processo de vendas. A pessoa que sai daí feliz, ela faz a compra convicta. Lembre-se, o cliente gosta de comprar, não gosta de que vendam para ele. Se você só usa o artifício de empurrar, forçar, sabe, pressionar, é porque está faltando o processo de vendas, você ainda não domina o seu serviço, você não domina os protocolos, você não domina as etapas da venda, você não domina relacionamento interpessoal, você não domina essas questões e isso tem feito com que você seja amadora, passe a má impressão de que é uma profissional que só quer empurrar e as tuas conversões
de vendas são ruins. De 10 pessoas que você conversa, 9 não compram. E você ainda não percebeu e continua julgando os clientes, que os leads são desqualificados, os clientes não estão com dinheiro, o mundo é mau e você é a vítima do mundo. Então, para a gente encerrar, é isso aí. Se você está notando algum erro aí que você realmente está pecando, volte, reflita, estude, se capacite, veja mais vídeos do meu canal, estude, compre livros sobre venda, sobre atendimento, melhore o teu jogo, porque eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso na prática, você vai conquistar muito mais clientes ao invés de perder clientes. Compartilhe esse vídeo aqui, esse conteúdo riquíssimo que vai ajudar amigas suas que estão precisando ouvir, entender aonde que elas estão errando, aonde que elas estão deixando de vender, porque que elas estão perdendo clientes na estética com esses 10 erros. E para mais conteúdo, tem o meu site sucessonaestetica.com.br, @magnusguerios lá no Instagram. Se inscreve lá, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui. Um abraço e sucesso na estética para você!